Aleluia, vencendo, vem. Todo mundo. Glória, glória, aleluia. Tá bonito. Canta mais alto. Oh, maravilha. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão a sua lei, os sinais da sua. Feira, ó Senhor Jesus. Onde nós vamos ler esta noite? Segunda-feira. Quem tem a palavra de Deus diz amém. Onde nós vamos ler esta noite? Hein? Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Sétima carta à igreja de Laodiceia. Oh, glória a Deus. A igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era o quê? Hein? Era o quê? Morna. O crente pode ser morno? Então vamos ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Prestem atenção na leitura da palavra de Deus para você entender, porque a mensagem é resumida. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Escutem, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Eu quero que vocês observem este versículo 17. O que os crentes laodicenses diziam a respeito deles mesmos. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ou se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa
e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar ao Senhor. Levanta a sua mão em nome de Jesus. As irmãs deste lado direito, levantem a sua mão. As irmãs aqui à minha frente, os irmãos aqui à minha esquerda, levanta a sua mão. Aí atrás, glorifica a Deus em oração. Isto, glorifica ao Senhor em oração. Senhor Jesus, Altíssimo Deus e soberano Pai, neste momento glorioso de oração, Deus, nós estamos unidos na Tua santíssima presença. Senhor, não rejeita o nosso clamor, a nossa oração, a nossa súplica, Senhor, o pedido sincero da nossa alma, porque nós cremos, meu Deus, na unção do Teu Espírito Santo, na operação do Teu Divino Espírito esta noite. Ó Espírito Santo, ó Deus eterno e justo, Criador do céu e da terra, Deus santo e poderoso, Deus que está em nosso meio esta noite, porque nós podemos sentir, Senhor, a Tua graça, o Teu poder, a unção do Teu Divino Espírito, aleluia. Oh querido Jesus, vai operando, Senhor Jesus, vai operando em nossos corações e em nossas vidas, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, abre o nosso entendimento, abra, Senhor, a nossa mente, para que possamos falar a Tua palavra de acordo com a necessidade da igreja, de acordo com a necessidade de muitas pessoas. Ó Espírito Santo da verdade, ó Deus santo e justo, aleluia, Senhor, aleluia. Enche-nos da Tua graça, meu Deus. Enche-nos do Teu Espírito Santo da verdade, ó Pai querido. Glória, aleluia. Ori balabalabalabalabalai. Glória a Jesus. Oh, louvado seja Deus. Ori anda labalas. Ori balabalabalabalabalai. Glória a Deus. Ah, Senhor, ah, Deus de poder, ah, Santo de Israel, Orianda labalás, tapalabalabalai. Oh Espírito Santo, faça a sua obra nesta noite de vitória, nesta noite de bênção, aleluia. Enche-nos do Teu Divino Espírito, enche-nos, Senhor, da Tua graça salvadora. Glórias, Oriana Labalás. Oh, glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, fica, Senhor, conosco nesta noite de vitória, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, amém. Digam amém, digam amém. Desocupem as suas mãos
Eu quero ouvir bastante palmas e bastante glória a Deus. Oh, glória a Deus. Estamos sentindo a presença de Deus neste lugar? Quantos podem sentir a presença do Senhor aqui? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, prestem atenção, vamos ser bastante rápido. Não vamos demorar muito. Pode ficar à vontade na presença de Deus. Quando eu digo ficar à vontade na presença de Deus, não é ficar conversando com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu vizinho de banco. Ficar à vontade na presença de Deus é ficar em comunhão com Deus. Quando você sentir a graça de Deus, não há problema você glorificar a Deus, falar língua estranha. Mas isso é quando sentir a graça de Deus. Amém? Pode louvar a Jesus com palmas. Amados irmãos, nós entendemos que o grande mal da igreja em Laodiceia era ser morna na fé, consequência da abstância em que vivia, que a tornava orgulhosa e soberba de si mesmo, chegando ao extremo de se dizer que de nada lhe fazia falta. Mas, no sentido espiritual, nós entendemos na carta que Jesus redigiu àquela igreja que ela era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Meus amados irmãos, isto nos faz crer que o sincretismo, com a pomposa denominação de ecumenismo, estava ali em plena evidência, de modo a fazer com que a igreja de Laodiceia perdesse o sabor do sal e o valor da luz. Nós entendemos que havia perfeita harmonia entre os judeus pagãos e os crentes laodicenses, o que o Senhor não podia concordar. Meus irmãos, para resumir, eu quero dizer a vocês que a igreja de Laodiceia representa hoje a igreja ecumênica moderna, que não mais se interessa pela evangelização e nem tampouco por missões, porque para ela todas as religiões são boas e têm o seu valor positivo. Segundo elas, todos vão para o mesmo lugar. Olha, prezados irmãos, observe bem que a posição daquela igreja, nós podemos dizer, porque temos observado, é a mesma que se observa praticamente em muitas denominações cristãs modernas, onde há cultos ecumênicos, reuniões sociais ecumênicas, as quais tudo é válido em matéria de religião, e não há nada que rejeitar segundo eles, porque para eles todos são filhos de Deus, não importando a forma como nele creiam. Meus amados irmãos, esta decisão ou esta posição levava a igreja de Laodiceia a um indiferentismo muito grande,
as realidades espirituais cristãs bíblicas. E aquele indiferentismo fazia com que a igreja se tornasse morna. E o Senhor, portanto, na carta que redigiu àquela igreja, o Senhor reprovou a atitude dos crentes laodicenses. Nós precisamos entender, prezados irmãos, que a verdadeira religião, ela é baseada em princípios bíblicos. Temos que entender o que a igreja de Laodiceia não entendia. Temos que entender que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é a autoridade suprema na teologia, na filosofia. A palavra de Deus é a autoridade suprema na psicologia, como também na ciência. Qualquer coisa que nos é oferecida sem algum princípio bíblico não vem da verdadeira religião. De forma alguma. Toda tentativa de reforma que não está baseada nos princípios bíblicos não vem da verdadeira religião. A palavra religião veio do grego religare, quer dizer uma religação do homem com Deus. Religião é ligação do homem com Deus. Como os crentes laodicenses não conheciam ou não aceitavam a verdadeira religião, eles não tinham ligação direta com Deus. Eles estavam ligados à grandeza, eles estavam ligados à exaltação, eles estavam ligados à vanglória e não estavam ligados diretamente a Deus. Quando a verdadeira igreja de Deus, que adota para si a verdadeira religião, ela está inteiramente ligada a Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, ai da igreja que canta os hinos de Deus e ora, mas em uma forma, de uma maneira formal, oca, vazia e sem o verdadeiro poder de Deus. Ai da igreja cujos membros defendem a sã doutrina, mas sem conhecer as experiências sublimes dos que têm contato com Deus. Ai da igreja cuja mensagem é bonita e eloquente, mas é vazia, seca, oca e sem a unção do Espírito Santo de Deus. Os crentes laodicenses diziam consigo: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha o que eles diziam: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Eles achavam-se ricos, achavam-se importantes, tinham programas, atividades, beneficência, de acordo com o seu modo de pensar. Porém, na carta que Cristo redigiu àquela igreja, nós entendemos que o Senhor estava do lado de fora daquela igreja. O Senhor Jesus simplesmente fez um apelo individual, quando ele disse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei. Mas ninguém abria a porta para Cristo, e o Senhor então estava do lado de fora daquela igreja. Enquanto os crentes laodicenses diziam: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, de repente o Senhor manda uma carta, e naquela carta que o Senhor manda àquela igreja, o Senhor dizia para aqueles crentes: não sabes tu que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu?
E o Senhor dava um conselho aos crentes laodicenses, dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça. Ora, que palavra dura o Senhor falava para os crentes laodicenses. Eles diziam: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. De repente o Senhor diz: não, tu és um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. E o conselho que eu dou a vocês é este: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Deus mostrava que aqueles crentes eram pobres, que aquela igreja era pobre. E o Senhor falou mais: aconselho-te que de mim compre vestes brancas, para que vistas, a fim de que ninguém vejam a sua nudez. E o Senhor ainda disse mais: aconselho-te que de mim compre colírio santo, para que unja os teus olhos, para que vejas, porque vocês são cegos. Aleluia. Irmãos, talvez alguém fique assustado, de olhos arregalados, mas a palavra não é minha, é de Deus. Mas que palavra é esta? O Senhor falou: desgraçado, desgraçado. O Senhor falou porque aquela igreja não tinha a graça do Senhor. Miserável, o Senhor falou porque aquela igreja era digna de dó. Pobre, o Senhor falou porque aquela igreja não era rica para com Deus. Cega, o Senhor falou porque aquela igreja não via a sua glória. Nua, o Senhor falou porque aquela igreja, aqueles crentes estavam despidos das roupas espirituais. Aleluia. Mas os crentes laodicenses, eles batiam no peito, cheios de vanglória, cheios de exaltação. Os cultos deles eram reuniões sociais e ecumênicas. Eles não se interessavam com a evangelização, não se interessavam com missões, porque para eles todas as religiões eram boas, todos eram filhos de Deus, não importando como nele criam. Para eles todos iam para o mesmo lugar, e não era necessário a evangelização, não era necessário as missões. Eram feitas no lugar de cultos, reuniões sociais e ecumênicas. E eles diziam: cada um vai para o mesmo lugar e tudo dará no mesmo, no fim tudo dará numa coisa só. E eles batiam no peito: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Eles tinham riqueza, eles tinham fartura, eles tinham abundância de tudo. Mas o Senhor falou na carta redigida à igreja: não sabes tu que és o desgraçado, o miserável, um pobre, cego e nu, porque vocês não têm a graça de Deus. Vocês são dignos de dó. Vocês não é rico para comigo. Vocês não veem a minha glória. Vocês estão despidos das roupas espirituais. Oh, irmãos, eu quero perguntar se há graça de Deus na sua vida. A graça de Deus na sua vida, irmã. A graça de Deus na sua vida, irmã. Aqui, ó, meus irmãos à minha esquerda aqui, a graça de Deus aí atrás. A graça de Deus na sua vida. Aleluia. Será que você também não é digno de dó? Será que você também não é digno de dó? Irmãos, por gentileza, permita eu falar, porque o recado não é meu, é de Deus. Existem muitos crentes miseráveis, espiritualmente falando, e esses crentes são dignos de dó.
E quantas vezes você quer orientá-los, quantas vezes você quer avisá-los, quantas vezes você quer avisá-los do perigo que eles estão correndo, e eles batem no peito e dizem que sabe muito, eles batem no peito e não quer aceitar o seu conselho, eles batem no peito e dizem que nada falta para eles. Eles são eloquentes, eles são sábios, eles são entendidos, eles entendem de tudo, eles entendem da Bíblia, eles entendem das profecias, eles sabem de tudo. Eles não podem ser aconselhados por ninguém, eles não podem ser advertidos por ninguém, eles não podem ser disciplinados por ninguém. Eles se acham sabedor de tudo, acham que nada lhe faz falta, mas o Senhor está dizendo que eles são dignos de dó. Quando o Senhor repreende, eles não aceitam. Quando Deus falou aqui para a igreja de Laodiceia: eu castigo e repreendo a todo quanto amo, se pois zeloso, arrepende-te, arrepende-te, arrepende. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, somos ricos para com Deus. Quem é rico para com Deus, levanta a mão e glorifica ao Senhor. Você vê a glória de Deus? Será que você não é cego espiritual? Será que você não é um crente cego espiritual? Tem gente que diz: mas esses crentes vê tantas coisas, sentem tantas coisas, eles sentem coisa que não é possível. Eu não sinto nada, eu não vejo nada. O que é que esses crentes têm que eles vê tantas coisas e eu não vejo nada? Eles dizem que vê a glória de Deus, eles dizem que sentem o poder de Deus, eles dizem que tem o Espírito Santo, eles dizem que vê visões, eles dizem que vê anjos. Eu não vejo nada. O que é que acontece? Deus precisa abrir os vossos olhos espirituais para você ver, porque aquele que é cego espiritual, ele não vê a glória de Deus, ele não vê os anjos de Deus, ele não vê o poder de Deus, ele não vê a graça do Senhor sendo. Escutem, escutem. Eliseu estava na cidade de Dotã, e a cidade foi cercada por um exército inimigo. O rei da Síria havia mandado um exército inimigo para cercar a cidade onde Eliseu estava. E a cidade foi cercada por um exército adversário. Geazi, o moço de Eliseu, estava com Eliseu. E a Bíblia diz que Geazi, ou Geazi, como você queira entender, ele levantou pela manhã, e quando ele abriu a porta ou a janela e olhou do lado de fora, ele se assustou quando viu a cidade cercada de um exército fortíssimo, enviado pelo rei da Síria para buscar Eliseu. Geazi voltou e disse para Eliseu: meu senhor, nós estamos perdidos. Eliseu perguntou: o que é que está acontecendo, Geazi? Ele disse: vem aqui fora para o senhor ver, a cidade está cercada por um exército inimigo e nós estamos perdidos. Eliseu falou: Geazi, não se preocupe, Geazi, porque maior é o que está do nosso lado do que o que está do lado deles. Aleluia. Mas irmãos, não adiantava Eliseu dizer para Geazi que maior é o que estava do lado deles do que o que estava do outro lado, porque Geazi não estava vendo nada. Mas como é que pode, homem de Deus, se eu não vejo nada? Eu só vejo o exército inimigo. E cadê o exército maior que está do nosso lado? Onde está o exército maior que está do nosso lado que eu não vejo? Mas Eliseu via.
E por que que Eliseu via e Geazi não via? Porque Eliseu tinha visão espiritual. Geazi, apesar de ser companheiro de Eliseu, não tinha visão espiritual. Precisava Deus abrir os olhos de Geazi para que ele visse. E Geazi continuou preocupado. Homem de Deus, nós estamos perdidos. Eliseu falou: não se preocupa, moço. Eu já falei para você que maior é o que está do nosso lado do que o que está do lado de lá. Mas eu não vejo nada, eu só vejo o exército adversário. Cadê o nosso exército, homem de Deus? Nós estamos perdidos. Eliseu viu que não tinha jeito, o moço não tinha visão espiritual mesmo. O que Eliseu fez? Levantou a mão e disse: Senhor, oh Senhor, esse moço daqui a pouco vai morrer do coração, vai desmaiar. Abra os olhos dele, Deus, para que ele veja. E quando Eliseu pediu para que Deus abrisse os olhos de Geazi para que ele visse alguma coisa, na verdade, Deus abriu os olhos de Geazi. Deus abriu os olhos espirituais. E quando Deus abriu os olhos espirituais de Geazi, ele olhou e se maravilhou, porque ele viu um exército muitas vezes maior do que o exército adversário, um exército que estava do lado de Eliseu, para batalhar por Eliseu, para guerrear por Eliseu. Era o exército de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, tem crente que ainda está com a visão de Geazi, antes de Deus abrir os seus olhos. Tem crente que não tem visão espiritual, irmão. É necessário ter visão espiritual. Tem crente que só vê o inimigo, mas não é capaz de ver o anjo do Senhor com a espada na mão para pelejar por ele. Tem crente que só vê as guerras, as pelejas, os combates, mas nunca vê a vitória. Irmão, sabe como é que tem que ser o crente? Olha para mim aqui, por favor, olha para mim aqui. Sabe como é que tem que ser o crente no meio das lutas, no meio das provações, no meio das perseguições, no meio das tentações, no meio dos demônios? Porque este mundo em que vivemos está infestado de demônios. Sabe como é que tem que ser o crente? O crente, ele tem que ver as lutas, as tentações, as dificuldades, como se fosse uma coisa transparente. As tempestades da vida, as lutas, as dificuldades, é como se fosse um vidro. Cuidado aí. É como se fosse um vidro transparente, que ele olha assim e vê do outro lado. Só que do outro lado, ele vê a vitória. Ele vê o exército de Deus com a espada na mão para batalhar em seu favor. Aleluia. Está entendendo, irmão? Se você só vê as lutas, os problemas, o desespero, o fracasso, a derrota, você vai ser derrotado mesmo. Porque você não vê nada que lhe incentiva a batalhar, a lutar para ter vitória. O crente que tem visão espiritual, ele vê a luta está assim na frente dele. Mas a luta, a tribulação, as perseguições, as tentações, tudo é transparente. Do lado de lá, ele vê o exército de Deus. Anjos com a espada na mão, incentivando ele: meu filho, minha filha, pode lutar, porque eu estou aqui, eu serei contigo, eu te darei vitória, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, eu serei contigo. Enfrenta, luta, vai ao combate, eu serei contigo. Aleluia. Sabe, irmãos, é por isso que tem muitos crentes que desistem na hora das lutas, na hora das tentações, na hora das perseguições. Ele desiste. Sabe por quê? Falta da visão espiritual. Ele vê tanto problema, tanta luta, tanta perseguição, tanta tentação, e não vê nada de vitória. Ele acaba desistindo, porque não tem visão espiritual para depois da luta ver a vitória.
ele acaba desistindo. Então o crente tem que ter visão espiritual. Não adiantava nada Eliseu falar para Geazi: Geazi, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Geazi não via nada, ele continuava preocupado. Enquanto ele não via nada, ele estava preocupado. Agora, quando Eliseu pediu a Deus: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja, e Deus abriu os olhos espirituais, e ele viu o exército de Deus em volta de Eliseu. Aí ele creu, aí ele se alegrou. Não, na verdade, podemos lutar, porque a vitória será nossa mesmo. É o exército que vai batalhar por nós. Então o crente tem que ser assim. Tem que ser assim. O diabo se levanta na sua frente: ei, eu vou te derrotar. Mas você vê Jesus, o anjo com a espada na mão, dizendo: meu filho, eu estou aqui para derrotar esse demônio. Eu estou aqui para derrotar esse diabo. Eu estou aqui para meter a espada nele, e ele cairá por terra. Aleluia, glória a Deus. O crente tem que aprender a ter experiência com Deus. Tem que ter experiência com Deus. Não é só experiência com as lutas, com as tribulações, não. É experiência com Deus. Você vê a luta, você enfrenta, mas você está vendo a vitória na sua frente. É visão espiritual. Tem crente que só sonha com lobisomem, mula sem cabeça, assombração, e é um crente todo arrepiado, todo atrapalhado. E cada dia ele conta um sonho mais pavoroso do que o outro. Pastor, hoje eu sonhei com lobisomem. Pastor, hoje eu sonhei com a mula sem cabeça. Pastor, hoje eu sonhei com assombração. E a minha casa está assombrada, eu tenho que mudar de lá. Lá não dá para ficar. Que nada, irmão. Que nada de lobisomem, assombração, mula sem cabeça, nada disso. Você tem que sonhar com os anjos, é com Jesus Cristo, é com Deus. Você tem que sonhar com a vitória. Deus está do seu lado. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem, e os guarda e os livra. Oh, aleluia, aleluia. Eu só quero uma coisa: eu quero que todos saiam daqui hoje, mas saiam com visão espiritual. Deus vai abrir os seus olhos espirituais e você vai passar a ter visão. Esta luta que você está enfrentando, essa tribulação, essa tentação, que até hoje você não viu vitória, você só viu luta, só se deparou com tribulação, com tentação. Hoje você vai ver a vitória na sua frente, e você vai se encorajar, vai se encher de razão, vai lutar e vai vencer. Aleluia. Os crentes laodicenses não tinham esta visão espiritual. Eles não tinham esta visão espiritual. Por isso o Senhor falou para aqueles crentes inchados, aqueles crentes exaltados, cheios de vanglória de Laodiceia, que diziam: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. De nada tenho falta. Que grandeza, que vanglória, que exaltação. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E o Senhor os reprovou na carta redigida aos crentes laodicenses. O Senhor falou: não, vocês não têm nada, vocês não sabem nada, vocês não podem nada. Fiquem sabendo, eu vou repetir, fiquem sabendo que vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nu. É Jesus que fala, mas fala certo. Eu vou repetir para não deixar dúvida: desgraçado, porque eles não tinham a graça de Deus. Miseráveis, porque apesar de toda a vanglória, de toda a fartura que eles tinham, de toda a abundância, eram dignos de dó. Pobres, porque não eram ricos para com Deus. Cegos, porque não viam a glória de Deus, não tinham visão espiritual. Nu, porque estavam despidos das roupas espirituais. Aleluia, Jesus. Irmãos,
A igreja laodicense é uma descrição exata da igreja moderna, que se vangloria do número de seus membros, orgulham-se dos recursos financeiros, orgulham-se da posição entre o povo, orgulham-se da influência de seus membros em meio à sociedade. Os crentes de Laodiceia não sabiam de uma coisa, não sabiam que eram pobres, não perceberam, prezados irmãos, que as suas almas estavam emagrecendo. Eles não perceberam o Cristo crucificado. Eles estavam tão cegos, mas tão cegos, sem enxergar a glória de Deus e nem o suplício do inferno. Eu vou repetir. Eles estavam tão cegos que não podiam enxergar a glória de Deus e nem o suplício do inferno. Irmãos, aleluia. Os cegos espirituais é assim, são assim. Eles não enxergam a glória de Deus e nem tampouco o suplício do inferno. Porque se pelo menos eles enxergassem o suplício do inferno, eles viriam para onde eles estavam caminhando, o abismo que estava ali esperando, e talvez retrocedessem e voltassem e procurassem ter uma visão das coisas de Deus. Mas eles não tinham visões espirituais, nem para ver a glória de Deus e nem para enxergar o suplício do inferno. Satanás os enganava facilmente. Os crentes, para não serem enganados por Satanás, têm que ter visão espiritual. Escutem, escutem. Deus está me levando lá no capítulo 24 de Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Lá no capítulo 24 de Jeremias, versículo 1. Jeremias estava na presença de Deus. Ele estava em oração a Deus. Deus levou Jeremias a orar, porque Deus queria falar com Jeremias. Aleluia. E depois de alguns minutos ou horas de oração, Deus falou com Jeremias: Jeremias, eis-me aqui, Senhor. O que é que tu vês? Senhor, Jeremias, meu servo, eis-me aqui, Deus. O que é que tu vês? E Jeremias disse: Senhor, eu vejo uma coisa estranha, Deus. O que é que tu vês, Jeremias? Senhor, eu vejo 2 cestos de figos. Senhor, um cesto contém figos bons, muito bons. Mas o segundo cesto, Deus, contém figos ruins, maus, muito maus, que não prestam para serem aproveitados. Aleluia. O que é que tu vês, Jeremias? Senhor, eu vejo 2 cestos. No primeiro cesto eu vejo figos bons, muito bons. No segundo cesto eu vejo figos maus, estragados e que não prestam para serem aproveitados. Meus prezados irmãos, nós entendemos que os figos bons representavam, Deus fez Jeremias entender que os figos bons representavam os judeus fiéis que iam para o cativeiro, mas Deus havia de os trazer de volta para Jerusalém. Eu vou repetir. Os figos bons representavam naquela ocasião os judeus fiéis
que seriam levados para o cativeiro, mas Deus havia de trazê-los de volta para Jerusalém. Enquanto os figos maus, os figos ruins, os figos que não prestavam para serem aproveitados, representavam os judeus que haviam acompanhado Zedequias na maldade e na desobediência. Eles seriam levados para a Babilônia, seriam castigados, seriam maltratados em Babilônia e lá mesmo seriam destruídos. Quando Deus mostrou esta visão para Jeremias, foi numa época de apostasia no meio do povo de Israel. E Deus fez com que Jeremias entendesse que havia duas qualidades de judeus naquela ocasião. Os judeus fiéis seriam levados para o cativeiro, sim, mas Deus havia de trazê-los de volta. E os judeus infiéis, que haviam acompanhado Zedequias na maldade, na desobediência, que seriam castigados, levados para a Babilônia, e lá seriam destruídos. Irmãos, que tipo de figo somos nós? Naquela ocasião, Deus via a igreja de Laodiceia como um cesto de figos ruins, figos estragados, figos maus. E que tipo de figo somos nós? Que tipo de figo somos nós? Deus estava do lado de fora da igreja laodicense. Deus via aquela igreja como um cesto de figos ruins, figos estragados, que não davam para serem aproveitados, nenhum deles. Por isso Deus estava do lado de fora daquela igreja. Orianda labasterianda labachai. Irmão, que tipo de figo é você? Que tipo de figo somos nós, obreiros? Somos figos bons? Muito bons? Ou somos figos estragados? Muito maus, que não podem serem aproveitados? Há um suspense agora. Estou notando que há um suspense aqui agora entre nós. E é bom que haja esse suspense para que cada pessoa passe a analisar que tipo de crente é você. Que tipo de crente é você? Será que você é crente como os crentes laodicenses? Será que você é crente como os crentes laodicenses? Ou você é figo bom, muito bom, que pode ser aproveitado, pode ser usado por Deus, pode receber os dons de Deus, pode receber os mistérios de Deus, pode receber o Espírito Santo, pode receber vida espiritual profunda, pode receber a glória de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus. Meus irmãos, Deus sabia que Gideão teria que enfrentar inimigos mais fortes do que ele. Por isso o Senhor o revestiu. Deus sabia que Davi teria que enfrentar inimigos mais fortes do que ele. Por isso Deus o revestiu. Deus sabia que Daniel teria que enfrentar inimigo mais forte do que ele. Por isso Deus o revestiu. Deus sabia que Sansão teria que enfrentar inimigo mais forte do que ele. Por isso o Espírito Santo o revestiu. Jesus, sabendo que os seus discípulos teriam que enfrentar inimigos mais fortes do que eles, mandou que os seus discípulos fossem para Jerusalém, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestidos de poder. E o crente deve saber que ele tem que enfrentar inimigo mais forte do que ele, e tem que aceitar o ensinamento da palavra de Deus e ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aleluia, glória a Deus.
Quem sabe que você tem que enfrentar inimigo mais forte do que você? Levanta a sua mão e glorifiquem ao Senhor. Então o que é necessário? É necessário ser revestido de poder. E quem quer ser revestido de poder, levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Então fica em pé em nome de Jesus. Fica em pé, vem aqui na frente quem quer buscar poder, quem quer buscar revestimento. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Quem quer receber o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, vem aqui glorificando a Deus. Será que o recado foi muito duro hoje, irmãos? Há um suspense aqui entre nós. Será que o recado de Deus foi muito duro hoje? Bateu forte demais? Hein, irmãos obreiros, presbíteros? Há um suspense aqui esta noite. Mas é bom que cada pessoa analise o que está se passando na sua vida. Porque Deus não pode aceitar crentes tipo crentes laodicenses. Deus quer crentes de verdade. Vem correndo aqui na frente glorificando a Deus. Venha, venha em nome de Jesus, venha.